Vamos lá, vou explicar de maneira bem simples e rápida como que funciona o Docker Compose. Primeira coisa, ele tem um arquivo que é proprietário dele que tem que chamar dockercompose.yaml. Eu já vou entrar em detalhes como ele funciona. Mas primeiro vamos entender que problema que ele resolve. Vamos supor que eu tenho uma aplicação minha que eu tenho, por exemplo, para ela rodar eu preciso de um banco de dados, algum banco de dados de cache, como exemplo Redis, e algum serviço de nuvem que ela precisa para, não sei, baixar algum recurso, enviar mensagem, receber mensagem, pode ser qualquer outra coisa que ela precisar. Eu vou botar aqui a AWS de exemplo. Como que a gente faria isso? Se a gente fosse fazer do jeito padrão do Docker, a gente ia vir aqui no nosso terminal, digitar toda vez que a gente baixar nossa aplicação e quiser iniciar ela, a gente ia ter que dar um docker start, ou o nome do container que a gente já criou com o banco de dados, com o Redis e com a AWS, ou a gente ia ter que dar um docker run, passar as portas, passar o nome da imagem, passar as variáveis de ambiente, uma vez para cada imagem dessa aqui que a gente precisa para a nossa aplicação rodar. E isso aqui leva muito tempo, a gente ia ter que dar um docker run em cada imagem, que no caso ia ser 3, e poderia ser muito mais imagens, umas 6, sei lá, quantas imagens o seu projeto precisar para rodar. E depois que a gente acabasse de desenvolver, programar e arrumar o software, a gente ia ter que matar todas essas imagens uma por vez. É aqui que entra o Docker Compose. Ele facilita isso aqui pra gente, simplificando todo esse processo de criação e derrubar esses containers com 2 comandos apenas. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui de como as coisas funcionam. Eu estou desenvolvendo uma aplicação que ela precisa de 2 containers Docker para ela funcionar. Um que roda uma simulação da AWS, que usa a imagem do local stack, e outro que é um banco de dados. Então, como que a gente faz para subir esses 2 containers de uma vez só usando o Docker Compose? Vamos lá. Como que funciona esse arquivo aqui, né, no caso? O Docker Compose trabalha com o conceito de services. Cada container nosso aqui no caso vai ser um service. Primeiro, que nem eu tinha te falado, vai ser o local stack. Ele simula a Amazon no nosso local. Eu vou dar um nome de local stack para o service que vai rodar o container da Amazon. E presta atenção que ele usa a extensão .yaml. Então a gente tem que ter essa indentação para ele conseguir reconhecer e funcionar. Então vamos lá. Eu criei aqui quais serviços eu vou ter. Por enquanto eu estou só com o local stack. Qual que vai ser a imagem que ele vai rodar? Imagem local stack barra local stack 2 pontos latest. Beleza, a gente já tem um service que vai rodar essa imagem, mas vamos dar um nome para o container para a gente conseguir achar ele melhor depois que a gente quiser dar um docker ps, alguma coisa do tipo. Então a gente vem aqui container name, eu vou dar de local aws services. Beleza. O que esse container precisa para funcionar de variáveis de ambiente? Ele precisa saber qual serviço a gente vai usar, que no caso eu vou usar 2, a região da Amazon e a porta que ele vai ser exposto. No caso, local stack. Se fosse alguma imagem de banco de dados, outra coisa, a gente teria nome do banco, a senha e o usuário. Mas nesse caso aqui ele precisa dessas variáveis. Então eu vou por environment e a gente coloca aqui uma estrutura de nome e valor. Qual que vai ser o primeiro que eu vou colocar? A variável services. Quais serviços a minha aplicação usa? Ela usa o serviço S3 da Amazon e também o SNS. Beleza. Vamos para o próximo. Qual outra variável de ambiente que eu vou querer passar? AWS default region. Qual que vai ser minha região padrão nesse container? West East 1. Qual que vai ser a porta que meu container vai comunicar com esse serviço? Que a minha aplicação vai comunicar com esses serviços aqui que estão rodando no local. No caso do local stack, ele pede que essa variável que vai guardar a porta que ele vai expor chama addPort. Tem que ser esse nome. 4566. Mas é uma particularidade do local stack. Eu já vou mostrar como que a gente controla as portas do container em si. Que é aqui no caso, no próximo passo, que é o ports. Quais são as portas que eu vou mapear? No meu caso, para o meu container funcionar, eu vou mapear todas as portas da 4566 até a 4597 para todas de 4566 até 4597 dentro do meu container. Isso aqui é para o local stack funcionar, não é regra padrão disso aqui.
Então vamos continuar. Vou configurar alguns volumes para eu salvar minha configuração de nuvem depois que eu iniciar ela, para não ter que ficar recriando toda vez, criando serviço, criando regra. Então eu vou salvar pode ser aqui mesmo, ponto local stack, e eu vou mapear para qual pasta dentro do container, para /var /lib /local stack. Isso aqui dá para a gente encontrar na documentação do local stack no caso. Beleza. Eu já criei um serviço que é o local stack. Vamos para o outro que minha aplicação precisa, que no caso é o Postgres. Vou dar o nome de Postgres, mas poderia ser o nome que você quiser. Qual imagem esse serviço meu vai rodar? Obviamente, Postgres. Latest. Qual que vai ser o nome do meu container? Você pode pôr qualquer nome. Pode ser o nome da sua aplicação, o nome que você quiser dar para o banco. Eu vou dar Database Postgres. Poderia ser qualquer outra coisa. Vamos lá, o que ele espera receber de variável de ambiente esse container do Postgres? O usuário, que no caso é Postgres User. Eu vou dar de Postgres. Qual que é a próxima? Postgres Password. Eu vou dar de Postgres também. E Postgres Database, que vai ser o banco de dados default. Eu vou botar Database teste. Pode ser qualquer outra coisa. Quais portas meu container vai expor? Eu vou mudar um pouco. Eu vou mapear a porta 3333 no meu computador com a porta padrão do banco de dados Postgres, que é 5432. Para eu não perder os dados que eu vou registrar nesse container, eu vou criar um volume também. E esse volume vai salvar na minha pasta local pgdata e vai mapear para a pasta /var /lib /postgre sql /data. Pronto. Nesse caso simples que eu estou explicando aqui, essa vai ser a estrutura de serviços nossa. Mas a gente poderia ter um Redis da vida, poderia ter, bom, não sei, literalmente qualquer outra imagem que a gente quiser rodar. Até um WordPress a gente poderia vir aqui. Eu quero criar um serviço para WordPress também para ele funcionar aqui. Colocaria aqui o WordPress e configuraria do mesmo jeito. E como que a gente faz para a gente usar isso? Deixa eu salvar aqui. Vou abrir um terminal. No caso, eu já tenho a CLI do Docker Compose instalada, mas dependendo do seu sistema operacional, você vai ter que baixar ela. Ou dependendo de onde você baixar o Docker, ele já vem até junto com o próprio download do Docker. Então vamos lá, eu vou dar um Docker PS para ver que não tem nenhum container rodando. E para a gente rodar esse script de Docker Compose, a gente dá um Docker Compose up. Eu vou começar só com o Docker Compose up, mas eu vou te mostrar que isso aqui vai gerar um problema. Vamos rodar. Pronto, rodou. Ele criou uma network pra gente aqui. Criaria, né? Que deu um erro aqui embaixo, mas eu já vou arrumar. Criou um serviço nosso aqui que a gente chamou de Local AWS Service e criou um outro container que é o nosso database. Vamos ver que problema que deu. O container já está usado. Tá, porque eu já iniciei isso aqui. Deixa eu mudar o nome dele. Vou botar 2 aqui no final. Vamos ver se ele já para de reclamar. Vou limpar aqui. Vamos dar um Docker Compose up de novo. Pronto. Ele está iniciando já tudo pra gente. Só que lembra que eu falei que ia dar um problema? Esse aqui é o problema. A gente deu um Docker Compose up e não saiu do terminal do nosso container. Então a gente vai ficar travado aqui. E se a gente fechar esse terminal, ele vai parar de rodar. Que nem eu dei um Ctrl C pra gente sair, agora ele vai parar de rodar. Ele está dando um stopping aqui, ó. Qual que é o problema disso? Se a gente fizer isso, ele não vai querer destruir aquela network que a gente criou. Então, para destruir, a gente vai dar um Docker Compose down para eliminar tudo que ele construiu antes para subir esses 2 containers. Ele removeu tudo. E como a gente faz para não ter que... para a gente não iniciar com o terminal do container em si? A gente dá um Docker Compose up -d de desacoplado. Vamos dar um Enter. Pronto. Um clique que eu dei aqui, um comandinho de uma linha, ele já foi lá e criou todos esses recursos aqui pra gente. Agora imagina se a gente tivesse 10 containers que a gente precisa para nossa aplicação rodar. Ia ser muito mais complicado. Com isso aqui a gente só faz uma vez e dá um Docker Compose up, porque ele já cria tudo. E se a gente acabou de desenvolver,
testando essas coisas, dá um Docker Compose down, um Enter, pronto, ele já removeu tudo pra gente. Não tem que se preocupar com Docker Remove, Docker Stop, nem nada. Bom, tem um outro comandinho, mas eu não vou explicar porque a gente já começa a entrar em build da imagem no nosso local, que se a gente tivesse um arquivo Dockerfile, criando uma imagem aqui, pode ser de uma aplicação Java, Node, qualquer outra tecnologia que você estiver usando, a gente daria um Docker Compose up, daria um build, e com esse build aqui, ele ia procurar nessa pasta algum Dockerfile que ele precisa para construir a imagem. Então, se a gente tivesse uma imagem que não, por exemplo, não fosse local stack, mas fosse uma imagem que está nesse Dockerfile aqui, nossa, a gente já ia buildar esse Dockerfile junto e iniciar o container com a imagem atualizada. Mas eu não vou explicar isso aqui nesse vídeo porque não vem ao caso, eu só estou explicando como funciona o Docker Compose em si. Beleza? É assim que ele funciona, ele facilita a nossa vida nesse quesito aqui de iniciar vários containers de uma só vez e de destruir também todo mundo de uma vez só. A gente também consegue configurar networking aqui, mas já começa a ficar um pouco mais difícil de entender. A gente pode passar dependências. Vamos supor que esse container local stack meu tem que iniciar só depois que o container Postgre já estiver rodando. Então o que a gente faria? A gente viria aqui e daria um depends on e passaria o nome do nosso serviço, que no caso é o Postgres, porque a gente dependeria dele no caso. Então a gente pode fazer toda uma configuração muito legal aqui, criando networking, dependência entre os containers, e ele facilita muito o nosso serviço. É assim que basicamente o Docker Compose funciona. Tem muito mais coisa para a gente ver, mas o básico para a gente conseguir usar e entender é isso.